Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Jornalismo e literatura. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizado em cima do tablado foi disposta 4 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas com água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Velber Viana, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões azul escuro, por cima usa um blazer bege e calça jeans preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Bruno Inácio, um homem branco de cabelos lisos, curtos, de tom grisalho. Possui barba de tom ruivo. Ele traja camisa cinza escuro e calça jeans cinza claro. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Flávio Ramos, um homem branco de cabelos ondulados curtos de tom grisalho. Ele traja camisa polo branca e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Sila Silva, uma mulher negra de cabelos ondulados e longos de tom castanho escuro. Ela traja vestido longo de mangas compridas de tom marrom. Usa óculos retangulares de aro vermelho e verde e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Cola lambe-lambe no poste, eu sempre fui apaixonado por comunicar. Hoje eu sou telejornalista da IPTV, que é afiliada à Globo no sul de Minas. No Sistema Globo eu estou há 6 anos. Antes disso, eu trabalhava em rádio. E, nesse tempo todo, tive, graças ao jornalismo, a oportunidade de conhecer várias facetas dessa profissão, inclusive, recentemente, cobrindo lutas, tão somente lutas, né? Agora eu voltei para o jornalismo diário. E, na caminhada, conheci pessoas, conheci lugares, e, por que não, transformar esses lugares em versos. E, por isso, eu lancei poemas em coletâneas, em obras de amigos, e solo lancei o Tango da Inspiração e outros poemas, e, mais recentemente, o Profeta do Óbvio. Certo. A gente passa agora para o Bruno Inácio, de Uberlândia, pertinho da minha terra, viu, Bruno? Sou de uma cidade próxima lá, chamada Prata. Até um abraço, pessoal, que está acompanhando o Fliaraxá de lá também, pela internet. Se apresente também para a nossa audiência, né?
Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Bruno Inácio. Eu nasci em Ituverava, no interior de São Paulo, e desde 2018 moro em Uberlândia. Eu sou jornalista, iniciei minha carreira num jornal de Ituverava mesmo, um jornal impresso, trabalhei lá por bastante tempo. Hoje, como a maioria dos jornalistas, eu tenho muitos empregos para conseguir pagar as contas, né? Eu trabalho como assessor de comunicação na Prefeitura de Uberlândia, escrevo sobre literatura no Le Monde Diplomatique, no Jornal Rascunho, na São Paulo Review. Também faço colaborações no Estado de Minas, no Caderno Pensar, na Rolling Stone Brasil, e sou escritor. Eu tenho 3 livros publicados. O mais recente deles é o De Repente Nenhum Som, uma obra que reúne 12 contos sobre o silêncio e as relações familiares. Foi publicado em 2024 e tem tido uma aceitação bastante positiva nesses últimos tempos, que tem me deixado bastante feliz. Bruno, a gente ainda vai falar muito, viu, sobre essa escrita, como que essa questão do jornalismo entra nessas histórias, né? Mas vamos também saber um pouquinho do Flávio. Flávio, a gente é a segunda vez, né, que estamos juntos. O ano passado tivemos a oportunidade de conversar um pouco também, e agora você vem com a obra que eu achei incrível. Vou até mostrar aqui também, que é Os Dinossauros e o Menino do Novo Mundo, que eu achei assim, juntando o passado com o presente, sem querer dar spoiler, mas vou deixar você se apresentar, viu? Sem contar que eu também já deixei marcas, né, para você. Eu tenho certeza que você vai levar elas para Divinópolis, mas eu queria que você se apresentasse também. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui na FLI Araxá, pelo 4º ano consecutivo. Participo de uma mesa de debates. Em anos anteriores, tivemos a oportunidade de conversar sobre a inteligência artificial, quando ela estava começando ainda a tomar conta aí dos computadores. E também, no ano passado, né, Sila, pudemos falar um pouquinho sobre a literatura no século passado, em Minas Gerais, relacionada principalmente à questão da escravidão. Então, foi muito importante a gente estar aqui para debater temas importantes também como este. Eu sou formado no Direito, pós-graduado em Direito Público Municipal. No entanto, eu sou jornalista provisionado pelo Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, com atuação em Divinópolis há 40 anos, trabalhando também no setor da comunicação. Já fui proprietário de jornal, de revista, já tive programa de televisão, já tive programa em rádio. E é um prazer estar com você, Sila, que é de prata, mas a Sila é uma mulher de ouro, né? Então, é muito bom que a gente esteja aqui neste debate. E este livro é um livro da literatura infantil. Eu trabalho no gênero do romance, da prosa, mas quando eu vi essa história, e é interessante, porque a gente vai falar da relação da literatura com o jornalismo, e olha para você ver como que as coisas vão se encaixando, né? Quando eu fui convidado para participar desta mesa de debate que trata do jornalismo e da literatura, este livro ele surgiu porque eu li uma matéria no G1. A matéria me inspirou a escrever essa história, e a história já me veio como uma história infantil. Eu poderia ter escrito, talvez, como uma fábula, mas eu achei melhor fazer com que as crianças pudessem questionar a questão relacionada à imigração, as diferenças dos seres humanos. E a matéria no G1 era o seguinte: o Brasil estava pedindo à Alemanha a repatriação de ossos de dinossauros que estão expostos no museu na Alemanha. E aí eu fiquei imaginando, e se esses dinossauros brasileiros, porque os ossos são de dinossauros encontrados aqui no Brasil, e digo de passagem que a região do Triângulo é um lugar onde se encontra muitos ossos, esqueletos de dinossauros. Então, eu fiquei imaginando, e se esses dinossauros ganhassem vida num passe de mágica lá na Alemanha? Então, essa história, eles ganham vida dentro do museu,
e vão tentar voltar para o Brasil. Eles encontram, então, um garoto africano que tem a vontade de conhecer os seus ancestrais no Brasil. E eles se unem numa aventura para regressar ao seu país, porque, para eles, sempre o país de origem é o melhor local que nós temos. Com certeza. Flávio, já aproveita o seu gancho, até para conversar também com o Velber, com o Bruno. Você falou algo importante, né? Juntando a realidade com a ficção. E aí eu queria até saber de vocês o seguinte: onde o fato encontra a imaginação e também a literatura se inspira muito na realidade, né? Vocês que são escritores, foi para vocês assim também? Fatos que aconteceram com vocês, ou matérias, reportagens, e aí vocês transformaram esse livro? Eu queria ouvir de vocês. Por favor, Bruno. Bom, a primeira lembrança que me vem à mente quando você fala sobre isso foi um conto que eu escrevi em 2010, 2009, porque eu trabalhava nesse jornal que eu citei, em Ituverava, Tribuna de Ituverava, e é um jornal muito pequeno, daqueles em que o jornalista precisa cobrir todas as editorias, né? Então, eu fazia uma matéria sobre cultura, uma hora depois eu estava lá na polícia pegando boletim de ocorrência. E aí eu lembro que teve um roubo muito grande na casa de uma senhora, e era uma senhora rica, que tinha muitas joias. E aí eu fui até a casa dela para colher depoimento, para fazer a reportagem. E quando eu estava lá, eu pensei, caramba, e se fosse eu, o jornalista, que estivesse feito esse roubo, e depois eu fosse para pegar as informações para fazer uma matéria, sabe? Essa vida dupla ali, imaginando. E aí eu escrevi um conto narrado por esse personagem, que estava nessa situação. Era um jornalista que tinha cometido um crime, e aí, depois disso, ele vai até a casa da vítima, uma coisa assim, meio sádica mesmo, sabe? De, nossa, eu roubei essa senhora ontem, e agora estou aqui me divertindo, colhendo o depoimento dela. E o conto é horrível, assim, coisa que eu escrevi muito tempo atrás, mas foi a primeira coisa que eu lembrei quando falo sobre isso. E agora, nesse livro, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Antes eu escrevia coisas até inspiradas levemente em situações reais que aconteceu com outras pessoas, mas eu sempre tive muito receio de falar sobre minhas próprias experiências. E aí, nesse livro, eu falo sobre relações familiares a partir do silêncio. Eu percebi que a minha família tinha uma espécie de silêncio ali que era violento de alguma forma, sabe? Temas que não eram falados, as brigas que surgiam sempre era, deixa quieto, não vamos falar sobre isso. E aí as questões não eram resolvidas, e aí eu resolvi abordar isso nesse livro com essa temática. E aí foi a primeira experiência que eu tive dessa forma. Coisas que tinham acontecido comigo, que eu consegui transformar em literatura. Perfeito, Bruno. Eu acho sensacional essa ideia, diga-se de passagem, do ir além num fato em que o jornalista torna-se especialista naquele fato para intermediá-lo e ir além pela imaginação, ir além pela ficção. O próprio França tem uma obra nesse sentido. Agora, eu não teria um exemplo, tal qual o seu e o do França, de um fato tornado texto. Mas, quando você propõe essa reflexão do jornalismo e a literatura caminharem juntos, e eu tenho profunda dificuldade nisso, principalmente por produzir poesia, eu tenho séria dificuldade de levar o assunto do escritório para a literatura e a literatura para o escritório, exatamente por enxergar no texto literário um ponto de fuga, a possibilidade de criar, de dar asas à imaginação, escrever sem métrica, sem coesão, sem cumprir todas as obrigações técnicas da profissão. Então, eu confesso que, pelo menos para mim, eu tenho certa dificuldade de trazer o assunto do jornalismo para a literatura e vice-versa. Por outro lado, eu sempre entendi que a visão do jornalista é a que treina o meu olhar para ver a poesia, já que produzo essencialmente esse gênero, né? Raramente eu me arrisco em outros gêneros. Então, ver onde está a poesia e transformá-la em poema, eu acho que isso é próprio do jornalista que está em mim. Porque, quando vemos um fato e precisamos traduzi-lo para o público, enquanto jornalista, é tão somente uma versão do fato. É muita prepotência do jornalista achar que ele vai contar a história. Não vai. Nós vamos dar a nossa versão. E o poeta,
está no mesmo ser humano que está naquele ambiente que o jornalismo proporcionou que eu tivesse. Talvez eu não conheceria o Fli Araxá não fosse jornalista. Talvez eu não conversaria com escritores como vocês não fosse jornalista. Então, por exemplo, no Profeta do Óbvio tem um poema que fala sobre uma mulher marginalizada que ainda alimenta esperanças na vida. Ela diz que quer aprender a dançar. E eu vi essa mulher, uma moradora de rua, em Uberaba, e eu não enxerguei a pauta, eu enxerguei o humano. E aí, em termos de produção, modestamente, eu preferi criá-la em versos do que me arriscar a contar a história dela jornalisticamente. Eu acho que esse olhar, ele é do jornalista que prefere contar por meio da literatura. O Flávio, e pegando o gancho do Welber, que ele falou algo interessantíssimo, a questão do texto jornalístico para o texto literário, né? Tem diferença. Para você, no começo, você com mais aí de 40 anos de profissão, houve essa dificuldade de se alinhar ao texto, porque escrever-se jornalisticamente e depois escrever de uma forma literária, foi difícil? O que você pode nos A bem da contar? verdade, todo escritor tem a sua característica própria de escrita. O que eu acho interessante é a gente também tentar descobrir quem prevê o futuro primeiro, se é o jornalista que escreve o fato verdadeiro naquele dia sobre acontecimentos, sobre fatos que ainda vão acontecer, né? Obras, por exemplo, que ainda serão realizadas no futuro, quando ele anuncia uma obra de um governante, ou o escritor que escreve uma mentira, que é uma história contada no futuro. Afinal de contas, quem que vai primeiro escrever esse futuro, né? E qual futuro realmente vai ficar no nosso presente, como história e como fato registrado. Mas é importante também, Ocila, não só das características do escritor, mas também como a vida real muda o escritor. Por exemplo, vocês me fizeram me lembrar de Dalton Trevisan, né, que nós perdemos um dos maiores gênios da literatura brasileira este ano. E Dalton Trevisan, né, o vampiro de Curitiba, ele, na sua adolescência, quando ele era mais novo, e digo de passagem, o Dalton sempre escreveu a vida inteira, mas quando ele ainda não tinha lançado os livros de grande sucesso, o Dalton, ele chegou, não sei se vocês sabem disso, ele chegou a trabalhar como repórter policial. E no meu entendimento, talvez tenha sido este trabalho do Dalton Trevisan como repórter policial que tenha moldado a sua literatura, né? Quando o Dalton coloca sempre como prioridade nas suas histórias, nos seus livros, nos seus contos, nas suas crônicas, o homem comum, o marginal, a favela, a boca maldita, os crimes, as prostitutas, os transgêneros das esquinas, como é que ele traz toda esse mundo cão, né, essa sanguinolência da vida, como é que ele traz isso para a literatura? Foi moldado como? Quando ele era repórter policial. Então, não só nós, como jornalistas e escritores, transformamos a nossa escrita ou criamos a nossa receita literária, mas também a vida real nos muda também, como aconteceu com Dalton Trevisan. E eu acho que um pouco com cada um, porque isso é sempre combustível para os nossos textos e para a forma como nós apresentamos as nossas histórias. E já tem muito também para si que o jornalista sabe escrever e escrever bem, né? Isso, na visão de vocês, é um facilitador ou a cobrança ainda é maior? Porque fala, não, é jornalista, tem que saber escrever, mas o texto muda, não é? O que a gente falou, é totalmente diferente. Para você, Bruno, para se escrever, sair do texto jornalístico para o literário, como foi? Eu confesso que eu roubei umas coisas do jornalismo para a literatura. Tem esse lance da escrita curta, ali, as frases curtas. Sempre gostei, desde antes mesmo de pensar em ser jornalista, eu gostava já de escrever essas frases mais curtas.
E aí passei a atuar no jornalismo com essas frases, né, uma característica meio comum, assim. E aí fui levar isso para a literatura. Depois eu fiz uma oficina de criação literária com o escritor, e aí ele falou uns absurdos, assim. Ele falou, na primeira aula já, vocês são escritores, então, se alguém aqui tiver isso, eu só gosto de escrever frases curtas ou frases longas, esqueça. Vocês, obrigatoriamente, precisam escrever frases curtas, frases longas, escrever poesia, escrever crônica, escrever romance. E eu fiquei meio indignado com aquilo. E aí ele também falou, nessa mesma primeira aula, que e vocês querem escrever, então lembre-se que isso é um trabalho, você precisa dedicar 8 horas do seu dia. E aí eu percebi que a classe social dele era bem diferente da minha, né, para poder se dar esse luxo. E eu fiquei meio triste com essa história. Eu falei, caramba, então não nasci para ser escritor, vou ficar aqui no jornalismo. Depois fiz outra oficina de criação literária, dessa vez com Marcelino Freire, que inclusive está na programação aqui do Fliarachá. E aí ele disse já totalmente contrário. Falou, se alguém gosta de escrever frases curtas, é bom em frases curtas, esquece as frases longas. Vamos escrever só frases curtas, mas aí você vai se aperfeiçoar nas frases curtas. E aí isso foi uma coisa que eu roubei do jornalismo, trouxe para a minha literatura, continuo escrevendo com frases curtas. Às vezes, em algum momento, posso transformar isso, passar a escrever frases mais longas, mas tenho buscado me aperfeiçoar nisso, e é uma influência muito grande do jornalismo. Então, as coisas se relacionam da mesma forma que o meu trabalho no jornalismo hoje, como eu trabalho muito com literatura, eu tento escrever, às vezes, frases que passam pelo jornalismo literário, tento levar um pouco disso, para não ficar aquela coisa só de informação. Certo. E a apuração dos fatos, né? Porque jornalista também tem que apurar para ver se é verídico, o que não confere. Ajuda na construção dos personagens nas obras de vocês? Vamos começar com o Flávio. Olha, eu considero que ajuda sim. Por quê? A construção do personagem também vai depender muito do seu processo de pesquisa. Eu, particularmente, quando eu estou montando ali o roteiro do meu livro, da minha história, diga de passagem, eu meio que imagino que o meu livro é ou uma série da Netflix, ou então um filme que vai ganhar um Oscar, né, como recentemente o Brasil ganhou. Então, eu sempre imagino que é um filme, né? Agora, quando a gente está montando os personagens, a nossa característica de jornalista faz com que o nosso material de pesquisa seja mais rico. Eu acredito que a gente esmiuça mais detalhes, a gente consegue montar cenários mais bem elaborados, né? E como todo jornalista já está treinado para escrever uma matéria que tenha início, meio e fim, por mais básico que isto pareça, o livro também tem que ter um início, meio e fim, né? Para que as coisas possam se amarrar, ainda que você se proponha a escrever um livro que comece pelo fim, né? Mas você vai começar pelo fim, mas vai ser o início da sua história, de qualquer forma, né? Então, brincando só com essas situações de inversão dos polos, mas eu acho que, para o jornalista, isso trabalha melhor na literatura. E, no meu caso, gente, como vocês contaram a experiência de vocês, né, eu nasci dentro de biblioteca. Minha mãe é uma bibliotecária. Então, quando estudava na escola, minha mãe me levava para estudar na mesma escola que ela trabalhava. E aí, o que acontecia? Eu era muito levado, sabe? As professoras, em vez de me mandar ficar cheirando no cantinho, elas me mandavam para a biblioteca. Aí eu tinha que ir para a biblioteca e minha mãe me aplicava um castigo. Você agora vai sentar aqui, vai ler o livro até o final, quando a gente for embora. Então, todo mundo aplica esse castigo, viu, Flávio? Pois é, sabe o que aconteceu? Eu li a coleção inteira do Monteiro Lobato e hoje ela entende porque eu era a criança mais levada da escola. Não, então nós vamos fazer isso, viu? Essa orientação aos professores, colocar na biblioteca para que tenham mais leitores, né? Que bom. Às vezes a gente acha, quando a infância não entende muito bem, mas aí na fase adulta a gente agradece, né, Flávio? Agora eu queria que o Welber falasse para a gente também sobre essa questão da apuração, se influencia com os personagens.
Então, eu não encontrei afinidade com a experiência de vocês, e eu gostaria muito de ter encontrado. Minha situação é justamente o contrária. Muitas vezes, no processo criativo, o jornalismo mais me atrapalha do que ajuda. Depende muito do gênero. Quando eu careço de descrição, o jornalismo ajuda muito, né? Quando é um texto em prosa, quando é uma história, esse raciocínio que o Flávio trouxe do início, meio e fim, e perguntas que precisam ser respondidas, ocorrem de maneira automática. E o jornalismo me ajuda principalmente em 2 aspectos. O primeiro, o texto ser entendido. Esse ciclo ele só fecha quando o leitor compreende a obra, quando o leitor lê e compreende a obra. Mesmo que a compreensão dele não seja a minha intenção, mas se fez sentido para ele, a arte cumpriu seu papel. E o jornalismo me proporciona essa ideia do texto que gere compreensão, do texto inteligível, porque, às vezes, o escritor se perde mesmo. Eu acho que é natural, não sei a experiência de vocês, até quero ouvi-los nesse sentido, mas no nosso processo de criação, às vezes, a gente se perde mesmo. E no segundo ponto que o jornalismo me ajuda, principalmente no gênero que eu mais crio, que é a poesia, é na hora da edição. Vomitei o poema no papel, dancei o tango que eu preciso dançar com aqueles versos. Finalmente, venci o papel em branco, está lá. Mas o verso não encaixa. Não que hoje haja uma preocupação da métrica, da rima, não sou Vinícius para criar grandes sonetos, mas precisa haver poema. Não pode ser a poesia pura e simples em palavra. Na minha opinião, precisa ganhar essa roupagem de poema. E aí eu vejo o texto, os versos, e tem boas metáforas, a premissa do poema é muito boa, mas o verso está deslocado. Aí entra o jornalista. A mão do jornalista contribui muito para essa edição dos versos. A mesma mão que me atrapalha no início, e aí é em qualquer gênero literário, crônica, prosa, poesia, de novo reforço, que é onde eu me sinto mais à vontade, que é a minha área de conforto, porque eu vejo muitas vezes esse punho jornalístico me levando para palavras que, pela necessidade de serem compreensíveis, pela necessidade de nós usarmos no dia a dia, tornam-se muletas, e muitas vezes eu vou pela facilidade e o texto fica pobre. Não dizendo que o texto jornalístico é pobre, não é isso, mas é que pela necessidade nossa diária de vencer o tempo e de tornar esse texto inteligível para todos os públicos, muitas vezes a gente escreve no lugar comum todos os dias, o treino cria hábitos, e na hora de criar literatura, eu percebo muito o jornalista falando mais alto ali no texto, e eu preciso apagar, deixar o papel em branco de novo, começar o tango de novo, porque não está bonito. E eu tenho esse compromisso com a beleza no texto, sabe? Então, para resumir, o jornalismo me ajuda em algumas partes do processo e atrapalha em outras. Dilemas. Na realidade, então, para você escrever livros, seria também fugir um pouquinho dessa rotina pesada do jornalismo, né? Já, é um descanso. Entendi. E para o Bruno, o Flávio, já seria também ter esse olhar apurado do dia a dia de vocês e colocar isso no papel. São 2 formas de se escrever que ajudam muito. Acho que todas as formas são terapia, né, gente? Ajuda demais nesse sentido. Hoje, para vocês, tem qual que é o maior desafio? A gente que vem aí de inteligência artificial, né, de diversas informações, para escrever hoje, colocar no papel a escrita, qual é o principal desafio que vocês enxergam justamente no mundo que a gente está hoje? Posso começar? Não, eu acho que, para mim, a ideia é da persistência, sabe? O contexto atual ele vai colocar barreiras para fazermos arte, mas o caminho nunca foi livre e pavimentado para nenhum artista, não. Sempre houve dificuldades, sempre houve poréns. Assim que eu lancei o Profeta, o Tiago Carvalho, que os araxaenses devem conhecer, porque apareceu na tela aí da integração por 13 anos, exímio jornalista, escreve muito bem. A primeira pergunta que ele me fez foi: por que escrever poesia? Né? Uma pergunta tão curta que dizia muita coisa, né? A pergunta dele estava carregada. Por que escrever poesia? Talvez ele quisesse sugerir que essa arte não tem mais lugar. E a minha resposta para ele foi: por que não escrever? Então, eu acho que o artista, independentemente de patamar, de obra, de objetivo a ser alcançado, de público, ele precisa persistir e ser fiel às seus próprios
os seus próprios ideais, as suas próprias motivações. Porque todo o resto do processo virá muito como consequência. Essa ideia de criar padrões, processos para o texto, motivos, porquês, a gente já faz no jornalismo todos os dias. Todos os dias a gente está discutindo formas de tirar o público da... Nós somos a TV, né? Tirar o público da segunda tela, de ater o público... O pessoal da internet, principalmente, maneiras de escrever o texto para que fique claro e vença as fake news, que é um desafio que a gente tem que enfrentar. Na arte, não. Na arte é o contrário. É dar vazão para todos os interesses de criação e de consumo também. Então, eu acho que a gente não precisa mercantilizar, eu acho que mercantilizar não é a palavra, mas padronizar, industrializar o texto, a ponto de imaginar que isso fará com que nós driblemos as barreiras atuais. Barreiras sempre houveram, sabe? A arte sobreviverá, persistirá por si só. Vamos lá, Bruno. Bom, para mim, tem uma questão que dificulta muito o processo de escrita literária, que tem a ver justamente com a questão do exercício do jornalismo. A gente tem, historicamente, um grande problema no jornalismo, que é esse discurso de que o jornalista precisa trabalhar 24 horas por dia, que precisa trabalhar 7 dias por semana. E, muitas vezes, isso é reforçado pelo próprio jornalista, que vem com esse discurso, nossa, eu acho incrível não ter folga. E aí isso leva as pessoas a trabalhar muito, leva as pessoas, às vezes, a ter 2, 3 empregos simultaneamente. Tudo isso desgasta bastante e faz com que a gente fique bem cansado. E aí isso dificulta o processo de escrever literatura, né? Que ele exige muita técnica, muita dedicação, muito empenho. Esse papo de inspiração é besteira, né? A literatura é dedicação, é técnica. Então, tem essa crítica aí que eu faço ao jornalismo, aos próprios jornalistas, às vezes, que esse é um discurso horrível, esse é um discurso que faz a gente trabalhar para enriquecer outras pessoas, né? Então, eu sou muito contra isso. E eu tenho meus problemas também como jornalista, como vocês também têm, sabe? Até uma coisa que é muito nomeada como uma grande vantagem do jornalismo, que jornalismo é incrível porque não tem rotina. Gente, eu amo rotina. Sério, se eu pudesse sempre acordar no mesmo dia, saber que hora que eu vou entrar no trabalho, que hora que eu vou sair, o que eu vou fazer naquele dia, para mim é o dia perfeito. Bom, em relação à literatura e ao jornalismo, eu vejo que há um desafio muito grande em relação ao escritor, porque, como jornalista, nós temos que escrever um texto frio, um texto isento, um texto tecnicamente perfeito, sem adjetivos, sem muitas flores dentro do texto. Ele tem que ser informativo, né? Ele tem que retratar a realidade dos fatos. Ele não pode ser opinativo. E acaba que o seu cérebro fica treinado dentro de um processo, dentro de procedimentos e regras e técnicas. E quando a gente senta para escrever um texto, ou seja, uma poesia, que vai exigir todo o seu processo lúdico, de sonho, de criatividade, de viajar nas palavras, e mesmo dentro das histórias. Como você disse, eu vou fazer os meus textos com as frases, sempre mais com frases curtas. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de desligar uma chave, né, para ligar uma outra que vai fazer com que o seu texto se identifique com a sua característica. Porque uma coisa que eu acho tão bonita é quando a gente pega um texto de um escritor e fala assim, olha, é uma poesia de Adélia Prado. Olha, é um texto de Itamar Vieira Júnior. Quer dizer, você consegue identificar características literárias que o escritor conseguiu imprimir uma digital literária. Ou seja, uma digital literária que é dele. E que essa digital, ela se replica em outros livros, em outros textos, quando você vê um texto de Jorge Amado. Enfim, esses grandes escritores que a gente, muitas das vezes, facilmente consegue identificar características próprias. Então, você tem que desligar uma chave,
inodora, uma chave seca, para colocar uma chave com sabor, com aroma, com sentimento, com adjetivos, com cor. Né? Às vezes o texto jornalístico, mesmo ele estando numa página com fotos coloridas, mas sempre vai estar lá uma página preta e branca. Né? Então, o nosso texto, o livro já tem aquela página amarelada, já dá uma cor, já traz uma vida diferenciada. Então, acho que esse é o grande desafio. A gente tem muito isso, Flávio, no jornalismo com a voz, né? Da identidade, o jeito de falar, né? E a gente já vai associando isso. E na escrita tem muito disso também, né? Como você disse, o escritor consegue imprimir ali a sua forma, né? O seu jeito de escrever. A gente está aproximando do fim, eu vou abrir para o público, se tiverem perguntas para fazer aos nossos jornalistas aqui, a gente vai abrir antes de encerrar. Aproveitando que está abrindo para o público, eu vou pedir, como é que é a sua esposa? A namorada, por favor, pega 2 livros aqui para mim dentro da minha pasta. Pelo seguinte, Ocila, desculpa quebrar um pouco aqui. O França me conhece, faz, pô, o cara que gosta de quebrar regra está ali. Mas é porque eu estou vendo 2 crianças aqui e eu vou dar 2 livros. Eu vou dar um livro para cada uma delas. Vem aqui, vem cá, criança. Vem cá, 2 crianças, um menino e uma menina, vão até a frente do palco para pegar os livros presenteados por Flávio Ramos. Toma. Presente do tio Flávio, tá bom? Depois vocês entram no meu Instagram, tá bom? Escritor Flávio Ramos, e me acompanha lá, tá bom? E depois você me fala se você gostou ou não do livro, mas você vai falar que gostou, combinado? Combinado? Então, como a gente não tem, né, assim, perguntas, a gente vai encaminhando para fazer as considerações finais. Eu vou deixar cada um de vocês falarem um pouquinho, falar da obra de vocês também. Eu vi que o Velber já colocou também, o Bruno, né, o livro de vocês, se vocês puderem comentar também, até para as pessoas conhecerem mais. Eu também sou jornalista, mas ainda não escrevi nenhum livro, viu? Estou me inspirando em vocês. Questão de tempo, para tempo. Escrever, porque a gente conta histórias, né? Isso. A gente conta histórias todos os dias e realmente a gente começa a ter um olhar no jornalismo de se inspirar com pequenos acontecimentos, né? Eu vou dar aqui um exemplo rapidinho de 2 pássaros que eu estava observando, um pequenininho que tinha caído do ninho e eu observando ele não sabia voar. E ele no chão, a mãe ia o tempo todo, levava ali para ele o alimento, porque ele não conseguia sair daquele lugar. E todos os dias ela fazendo a mesma coisa até ele voar. E aí me veio uma inspiração para um livro observando essa cena. Então, são fatos do cotidiano mesmo que nos inspiram, né? E o jornalismo tem disso, a gente ter esse olhar disso virar pauta ou não, né? O Velber já até comentou essa questão de olhar e ver pauta, ver além da pauta ali. A gente tem muito disso. Então, eu queria que vocês comentassem da obra de vocês, para a gente fazer as considerações finais. Pode começar, Velber. Vou começar, então. Eu não tenho muito o que dizer sobre o meu trabalho. Seria muita pedância perto de exímios escritores eu querer falar dos meus modestos versos. Mas, se vocês puderem dar atenção ao Profeta do Óbvio, eu vou ficar muito lisonjeado. Por quê? Tenho pensado muito nos últimos anos como todos os facilitadores tecnológicos, tudo que é tecnologia vem para facilitar, estão se tornando cada vez mais dificultadores. Esse olhar diário para perceber os 2 pássaros, ele não está no lugar do dia da poesia ou para criar um texto bonito. Esses 2 pássaros é a vida acontecendo. A gente espera por entardecer, a gente programa o café, e vamos ser honestos, muitas vezes pensando naquela foto do Instagram, pensando na legenda da foto. E a vida, por mais óbvio que eu vou dizer agora, a vida é o hoje. E a poesia, eu vejo que muitas vezes é esse lugar, perceber o que nos é dado de graça, e a gente batalha muito para conquistar com métricas, muitas vezes financeiras, o que nos é dado de graça. Então, quando eu estou nesse lugar de poesia, é quando eu não estou cumprindo o horário, é quando eu não estou
enriquecendo outra pessoa, é quando eu não estou atendendo a linha editorial que eu não sei nem quem foi que criou, é quando eu não estou intermediando um debate político de ideias que eu não concordo nem de um lado nem de outro. E por que não a gente visitar essa poesia todos os dias? Não precisa ser poeta para enxergar a vida acontecendo. Muitos me perguntam, por que você escreve poesia? O que te inspira? Como se a inspiração fosse um raio divino que cai e te atinge. E não. É enxergar a vida que está acontecendo nos dois pássaros, no sorriso da Bruna, na minha amizade improvável com o padre Sérgio. Aí está a poesia. Transformar em verso é um atrevimento meu. Vamos lá, Bruno. Eu estou com o livro De Repente Tem um Som aqui, que é meu último livro, meu livro mais recente. Ele está à venda aqui na livraria do Fli Araxá. Queria falar brevemente sobre como surgiu esse livro. Em 2018, a minha avó materna, ela caiu no quintal da casa dela, não conseguiu se levantar e ficou pedindo socorro até que uma vizinha foi e conseguiu levantá-la. E eu fiquei muito impactado com essa cena, imaginando o que é isso, sabe, esse momento da vida em que o corpo deixa de responder, esse desespero dela ali naquela situação. E aí, depois de 2 anos, eu escrevi um conto com uma personagem inspirada na minha avó. Esse conto é narrado por uma idosa que cai na mesma situação da minha avó, e aí são os pensamentos dela nesse momento. 3 anos depois, eu fiz uma oficina de criação literária com o escritor Carlos Eduardo Pereira. Ele passou alguns exercícios para a gente fazer, e um desses exercícios eu escrevi um conto, também inspirado numa situação real, que foi quando eu tive que vender pamonha com meu pai na minha adolescência, e eu, muito tímido, não conseguia vender pamonha. Eu tinha que abordar desconhecidos para oferecer uma coisa que provavelmente elas nem queriam. Então, foi um período muito difícil para mim, e havia um silêncio muito grande entre meu pai e eu também, nesse trajeto aí, nessa história. E o terceiro conto, que surgiu, o segundo nessa oficina de criação literária, foi sobre um analisando, tratando do luto dessa avó, que faleceu numa sessão de terapia. E aí eu percebi, com esses 3 contos prontos, que todos eles falavam sobre 2 temas, sobre relações familiares e sobre silêncio. E aí eu resolvi que escreveria um livro com esses temas. E aí surgiu, De Repente, Nenhum Som, que reúne 12 contos. Ele tem um envolvimento de pessoas que eu admiro bastante. Ele tem ilustrações do Orlandelli, texto de Orelha, da Marcela Dantes, prefácio da Monique Malcher, pós-fácio da Lília Guerra e comentários na 4ª capa do Carlos Eduardo Pereira, do Jacques Fuchs. Então, é um livro que me demandou muito, assim, muita energia, muito tempo, muito momento de reviver traumas, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, se alguém quiser comprar, está à venda aí na livraria. Então, todo mundo na livraria. Flávio, você vai ter lançamento? Hoje aqui? Hoje nós estamos apresentando, né, como já falamos até no livro, no início da nossa fala, os dinossauros e o menino do Novo Mundo, mas eu vou pedir aí aos amigos que acompanhem a minha vida literária através do Instagram, escritor Flávio Ramos. Lá eu também trato de questões sobre literatura, mas também falo um pouco das outras obras que eu tenho lançado, que é Perfume de Sangue, A Disputa pelo Crânio de Tiradentes, que é um romance histórico, Convença-me a Viver, que é um drama psicológico que trata da questão do suicídio, com um final bem surpreendente. E agora eu estou escrevendo já um outro romance que se chama Jogos de Seda, que eu trato do universo das Sugar Babies e dos Sugar Daddies, né? Então, estas relações do homem com a mulher são tratadas de uma forma bem instigante. E esse é o meu primeiro livro infantil. A história veio de uma hora para outra, né, para ser uma história infantil. Eu vou perguntar aqui na plateia, para poder encerrar, Silas, nosso tempo já está acabando. 1 minuto, fim. Então, nós temos mais escritores aqui na plateia? Por favor, levante a mão. Quem é mais escritor? Então é o seguinte, os escritores, eu sempre falo, gente, não tenham vergonha de se apresentarem como escritores. Quando eu chego no hotel, que está lá a ficha,
não só no hotel, ou quando tem que preencher uma ficha profissão, eu coloco escritor. Eu sei que na hora a pessoa pega, tira o óculos, olha assim, hein? O quê? Mas é isso aí. Não tenham vergonha de se apresentarem como escritores. Então, os escritores, vamos lá, me ajudem aqui no nosso mantra. Eu sou um escritor. Vamos lá, todos juntos. Eu sou um escritor. Eu sou um escritor. Eu sou um escritor. Eu sou um escritor. Então, não tenham vergonha de se apresentarem como escritores. O cantor, ele está lá sempre sendo tietado, ele não tem vergonha de ser um cantor. Um pintor, um artista celebrado, não tem vergonha de se apresentar como um grande escultor, um grande pintor. Então, nós, escritores, somos artistas das letras. Nós fazemos a literatura ser transformada em arte também. E foi a primeira arte que surgiu, foi a arte da literatura, junto com a pintura rupestre, com os primeiros desenhos nas cavernas e nas pedras. Então, não tenhamos vergonha de nos apresentarmos como escritores. Essa é a mensagem que eu deixo aqui no final. Muito obrigada, Flávio, Bruno, Velber. Que honra, viu, estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada a cada um de vocês também pela presença conosco aqui e para quem nos acompanha lá na transmissão digital, viu? Um abraço. E o Thiago está lá no fundo agora. E até a próxima. Muito obrigada. Aí, obrigado.